então com a palavra a nossa irmã Ana Paula Magalhães. Uma boa noite a todos. É com grande alegria que eu me encontro aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa doutrina que nós tanto amamos, não é isso? Eu vou começar dando um exemplo pessoal, tá? Como é que eu preparo um estudo? Eu leio vários livros, pego os assuntos que são comuns que eu quero tratar nesses diversos livros e faço uma ligação entre eles. Às vezes eu coloco uma opinião minha, um exemplo meu, mas geralmente eu respeito muito o que os autores estão escrevendo, estão falando nos livros ali. Assim, com muito menos frequência, eu pego um livro, leio e penso assim, poxa, esse livro aqui daria um bom estudo, e tiro um estudo inteiro dali. Isso é com menos frequência. Então, essa formatação faz com que eu precise de tempo para preparar um estudo. Porque eu tenho que ler os vários livros, eu tenho que fazer as ligações, eu tenho que estudar, né? Paralelo a isso, nós temos nas casas espíritas uma atividade que é a pessoa responsável pelas palestras da casa. E essa é uma atividade de muita responsabilidade, porque você tem que conhecer o palestrante, você tem que ver os temas, você tem que fazer o cronograma do semestre, do ano, ligar para o palestrante, passar uma mensagem para saber se ele não esqueceu, se está tudo ok. Se houver um contratempo, tem que arrumar uma pessoa para substituí-lo. É uma tarefa de responsabilidade. Eu tenho uma amiga que no centro espírita que ela trabalha, ela é responsável por essa atividade. E ela vira e mexe, me chama para dar um estudo lá, mas me chama muito em cima da hora. Então, eu já falei para ela da minha dificuldade de preparar um estudo assim tão rápido, no improviso. Até admiro quem o faça, mas eu tenho dificuldade, falo com ela, mas não tem jeito. Vira e mexe, ela está me ligando e está me chamando. Vocês sabem que o corpo fala, não é isso? O corpo da gente não fala? O que o corpo fala? Aquilo que o espírito quer dizer. Não é assim que funciona? Numa entrevista para emprego, o entrevistador vai ter horas que ele não está prestando nem muita atenção no que o candidato à vaga está falando, porque ele está mais olhando a forma como ele se senta, a forma como ele se expressa, como é que ele cruza os braços, como é que ele olha, porque o corpo fala. Bem, estou eu no meu trabalho, geralmente diante do computador, toco o meu celular. Eu distraidamente pego o meu celular, olho e vejo que é a minha amiga. Primeiro pensamento, ela vai me chamar para uma palestra daqui a 2 dias. Aí, como é que o meu corpo fala? Meu corpo fala assim. Eu pego o celular, vejo que é ela, expressão de dor e sofrimento. E em seguida, eu me pego fazendo com que a minha cabeça penda para o lado oposto ao do celular. Passado um tempo, um mês e pouco, celular novamente toco, distraidamente pego, minha amiga, novamente. Expressão de dor e sofrimento, cabeça pendendo para o lado oposto ao do celular. Por que é que eu faço isso? O que é que o meu corpo está falando? Ele está falando que isso que eu vejo como um problema, eu não quero para mim. Eu não quero isso para mim. É assim que eu faço. E diante dessa minha atitude, que não é a ideal, eu fico pensando, qual deveria ser a minha postura? E o que me vem na cabeça são 2 opções. Primeira opção, ter fé e acreditar que tudo vai dar certo no final. Não vai sair o estudo elaborado, mas alguma coisa vai sair. Mas, para essa opção, me falta realmente a fé. Essa fé ainda está em construção em mim, eu ainda me sinto insegura. Então, eu vou para a segunda opção. E o que a segunda opção me diz? Que eu devo usar o sim, sim, não, não de Jesus. Numa boa. Sem mágoa, sem raiva, sem nervosismo. O que é o sim, sim, não, não de Jesus? É a assertividade. Quando é que você está sendo assertivo?
quando você fala o que é certo, na hora certa, para a pessoa certa e da maneira certa. Você está sendo assertivo. Se falta um desses quesitos no processo de comunicação, está faltando a assertividade. Então, eu deveria dizer para ela, numa boa, poxa, eu já falei, eu tenho uma dificuldade tão grande de preparar um estudo tão em cima da hora. Se eu puder ajudá-lo, mas eu conheço uma pessoa que deu um estudo há pouco tempo, vou te passar o contato dele, que de repente você entra em contato com ele, né? E para mim, você pode me marcar daqui a um tempo, numa boa. Isso numa boa. Mas por que eu não ajo assim? Porque existe dentro de mim, existe dentro de todos nós, uma dualidade. Nós somos, às vezes, capazes de gestos incríveis. Nós somos capazes, às vezes, de exercitar o amor em nós, fazendo com que a gente esqueça um pouco, às vezes, da gente, para pensar naquele outro que, no momento, está precisando mais. Nós somos capazes de gestos assim. Mas também somos capazes de gestos que fazem com que a gente queira fugir da responsabilidade. E a experiência foi me mostrando que, diante dessas minhas fraquezas, eu devo ter o olhar da normalidade. Porque é normal que seja assim. Eu sou aluna nessa escola. É normal que seja assim. Eu posso ter o olhar da normalidade, eu não posso ter o olhar da passividade. Aquele olhar que faz com que eu me conforme com os meus vícios e os meus defeitos. Isso eu não posso. Eu não posso ter o olhar da indiferença em relação a esses meus vícios. Existe uma trovinha do Gilberto que fala sobre essa questão da indiferença. Ele fala assim: viver na indiferença é morrer no sentimento. É imperioso que a crença se sustente no movimento. A indiferença, ela nos estaciona, nos deixa parado. A vida tem que ter movimento. Nós também não podemos ter o olhar do pessimismo, aquele olhar que diz assim: sou tão imperfeita, nossa, quantos defeitos eu ainda tenho, nossa, quando eu olho, nossa. Vocês querem ver uma coisa? Quando numa casa espírita se convida alguém para assumir uma tarefa, é muito comum ouvirmos a pessoa dizer assim: mas eu sou tão imperfeita, gente, eu não tenho condições de assumir essa tarefa. Por que a pessoa fala isso? Existe realmente, nesse grupo de pessoas, aqueles que usam isso como uma justificativa porque realmente não estão interessados em assumirem uma responsabilidade maior. Mas existe neste grupo aqueles que pensam dessa forma porque se acham que não são merecedores de uma tarefa. Não são dignos disso. Nas séries psicológicas de Joana de Ângeles, ela sempre comenta essa situação em que o ser humano acha que não merece ser feliz, porque consciente ou inconscientemente ele sabe das suas imperfeições. Então ela trabalha muito essa questão. Mas há 2000 anos atrás, teve um grupo de homens que nos ensinou exatamente o contrário. Foram os apóstolos. Eles foram os trabalhadores diretos do Mestre Jesus. Eles fizeram parte da seara do Mestre Jesus. E quem eram aqueles homens? Eram anjos? Eram espíritos perfeitos? Eram espíritos iluminados? Eram espíritos como nós. Mas que Jesus viu neles um potencial. E ele pensou, vale a pena tentar. Vamos conversar um pouquinho sobre essa época? Vamos começar falando em Cafarnaum. Cafarnaum que era uma aldeia de pescadores, de camponeses, que aos poucos foi se transformando numa cidade que ficou bem movimentada. Como ela tinha uma localização geográfica muito boa, diversas pessoas de diversas profissões iam para Cafarnaum para exercerem ali as suas atividades. E essas pessoas acabavam fincando raízes ali. Mas não iam só essas pessoas.
Iam também aqueles que queriam a vida de aventuras, de prazeres, dos negócios escusos. Mas o povo nativo de Cafarnaum era um povo muito dócil, muito gentil. Era um povo que se satisfazia com os seus próprios recursos. Então, eles não se deixavam influenciar muito por esses recém-chegados. Jesus foi para Cafarnaum. Passou alguns ensinamentos lá. E Jesus foi muito respeitado por aquele povo. Eles viam Jesus como alguém como eles. E assim seria Jesus, meio que no anonimato em Cafarnaum, se Jesus não começasse a falar. Mas Jesus falou. E ao falar, aquela voz, aqueles ensinamentos antigos passaram a ter um significado novo. O verbo de Jesus, ora meigo, ora enérgico, fazia com que as pessoas começassem a refletir a respeito dos conceitos que elas tinham em relação à vida, em relação aos relacionamentos humanos, às pessoas. E a fama de Jesus começou a sair de Cafarnaum. E se ouvia falar em Jesus em Corazim, em Dalmanuta, em Magdala. Como é que Maria de Magdala ouviu falar de Jesus? Ela estava em sua casa quando ouviu uma conversa informal dos seus empregados, que falavam naquele Nazareno. E como era aquele Nazareno? Como Nazareno, Jesus utilizava uns cabelos longos, partidos ao meio, uma barba descendo do rosto. Essa imagem, ela bate com a descrição que é feita na carta de Públio Lentulus ao imperador Tibério César. Públio Lentulus, que foi uma encarnação, foi senador romano, numa das encarnações dele, em Roma. Sabendo que Tibério César, o imperador, queria saber como era o Jesus, por ele ter tido contato com ele, ele escreve essa carta descrevendo Jesus. E ele descreve Jesus dessa forma. Essa carta depois foi descoberta nos arquivos do Duque de Cesadini. Então bate com essa descrição. Era um homem de beleza incomum. Era um homem que, quando falava, não tinha ninguém que ficasse indiferente à sua palavra. E este homem gostava de passear pela praia. E num desses passeios ele encontra Simão Bar Jonas, na companhia de João e Tiago, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão na pescaria. Jesus, então, tem a permissão de entrar no barco e eles se afastam um pouco da margem, entram no mar, um pouco mais adentro. E eles, no caminho, comentam com Jesus que aquele dia foi um dia muito difícil. Eles não conseguiram pescar nada. E Jesus, então, num determinado local do mar, diz para Simão: jogue aqui a sua rede. Simão, assim, meio que descrente, olha para Jesus e responde: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pegamos um peixe sequer. Mas diante da sua palavra, eu lançarei a rede. E meio que descrente lança a rede. Mas ao recolhê-la, ele estremece. Porque ele nunca viu a rede tão abarrotada de peixes. Tão abarrotada que foi preciso a ajuda de um barco que passava próximo para ajudar naquele processo. Nesse exato momento, Simão percebe a magnanimidade de Jesus. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, retira-te da minha barca, porque sou um homem pecador.
Jesus lança sobre Simão um olhar muito doce, o mesmo olhar que ele faz chegar a Tiago, que ele faz chegar a João, e fala: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu fico imaginando, na minha imperfeição, encontrar o Mestre Jesus diante de mim. Eu fico imaginando Simão. E eu penso assim, Simão deve ter morrido de vergonha. Mas Jesus, que sabia o que ia no íntimo das pessoas, o que ele fala para Simão? Não temas. O que Simão tinha não era vergonha, era medo. Medo diante daquilo que ele não conhecia, medo diante daquele homem que ele não entendia. E foi dessa forma que Jesus, um a um, foi chamando aqueles homens para compor com ele uma nova família. E um a um, eles foram deixando seus lares, suas casas, para viverem com Jesus uma outra missão. Jesus era pobre como eles. Esse era o recado que precisava ser dado para a humanidade. Era preciso que aqueles homens se sentissem à vontade com Jesus. E eles faziam parte de uma massa que era desprezada por governantes, era desprezada por exploradores, mas Jesus começou a municiá-los de informações que seriam úteis mais tarde. Jesus conhecia aqueles homens de longas datas, mas eles não se lembravam. Jesus sabia que eles eram fracos? Claro, mas acreditava no potencial deles. E aí, ele começou um treinamento com eles. Um treinamento para, primeiro, eles vencerem a si mesmos. E depois, mudar a história. E o que é mais interessante, eles não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas, como diz Amélia Rodrigues, nem era preciso. Era Cafarnaum. Eram homens pecadores. Era a massa desprezada pelos governantes. E foi nesse cenário que Jesus deu início à maior saga da humanidade. E Simão ainda diz para Jesus: na minha barca não pode estar um homem santo como tu. E em resposta, Jesus os amou profundamente. Jesus nos ama profundamente. Naquela época, as pessoas não tinham conhecimento das coisas. Foi preciso Jesus vir, foi preciso Jesus buscar aqueles homens. Foi preciso que Jesus dissesse para eles: o Deus é um Deus de amor, é um Pai de amor que não castiga. Foi preciso que Jesus dissesse que nós temos que amar o nosso próximo. A gente tem que amar até o inimigo. Mas hoje, a gente tem esses conhecimentos, essas informações. Sejamos católicos, espíritos, evangélicos, hoje nós sabemos qual é o nosso propósito aqui. Sejamos até ateus. Estamos aqui para tornar esse planeta melhor. Estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Então, hoje, o movimento tem que ser inverso. Não é Jesus que tem que nos buscar. Somos nós que temos que buscar Jesus. E se nós buscarmos com disciplina, nós vamos achar. Está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Mas se eu tenho que buscar esse Jesus, eu preciso conhecê-lo. Se eu quero fazer desse homem meu guia, meu modelo, eu preciso saber qual é a proposta dele. E foram tantos os ensinamentos que ele nos passou, que nós aqui vamos dar pinceladas em pouquíssimos deles, só para ter uma ideia deste homem que a gente precisa buscar. Ok? Então vamos lá.
Que passagem é essa? Hã? A mulher adúltera. Mulher adúltera. A mulher adúltera foi um ensinamento interessante que o mestre nos passou. Jesus era muito testado. Fariseus, escribas, homens da lei, homens religiosos, estavam sempre querendo ver se Jesus ia cair em contradição. Queriam sempre ver se aquilo que Jesus pensava, se aquilo que Jesus fazia, ia de encontro à lei. Naquela época, pessoas pegas em adultério tinham que ser castigadas. Uma sociedade muito machista, o homem nunca aparecia, mas a mulher era sempre trazida para o castigo. E essa mulher foi pega em adultério e foi levada até Jesus. Queriam saber, e aí, qual o seu veredito? Jesus, então, nos passa aquele ensinamento muito conhecido: atirai a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Um a um foi vestindo a carapuça e foi saindo. Essa mulher ficou sozinha com Jesus. Jesus pergunta para ela: onde estão aqueles que te condenavam? E ela responde: Senhor, foram embora. E ele então diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. De cara, a gente pode perceber que neste ensinamento, diante de uma pessoa caída, nos cabe reerguê-la. E se formos nós os caídos, a gente precisa se levantar, sacudir a poeira e seguir, procurando não repetir aquele mesmo erro, porque aquele a gente aprendeu, a gente viu como é, viu que não foi bom, então a gente deve evitar. E é muito bom ver que ao longo desses 2000 anos, existem pessoas que já internalizaram esse pensamento. É muito bom ver que ao longo desses 2000 anos, reencarnando e reencarnando e reencarnando, algumas pessoas já têm na corrente sanguínea esse ensinamento. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês não é de um grupo de cientistas, não é de um grupo de PhDs, um grupo de estudiosos, embora nesses grupos a gente também encontre pessoas que possam já ter percebido e entendido esse ensinamento, mas o exemplo que eu trago é de um grupo diferente. É de um pequeno grupo, de uma pequena tribo africana. Nessa pequena tribo, quando alguém comete um grande erro, essa pessoa é colocada no centro da comunidade. E aquela comunidade que é pequena fica em volta daquela pessoa que cometeu aquele grande erro. Essa imagem lembra muito a cena da mulher adúltera. Aquela mulher que cometeu um erro, ficou no meio e os outros à sua volta. Mas as semelhanças param por aí. Porque naquela pequena tribo africana, aqueles homens não trazem pedras nas mãos. O que eles fazem é lembrar aquela pessoa que errou o quanto ela é boa. Então um diz assim: você é um bom pai. E o outro diz: você é um bom filho. E o outro: você lembra aquele animal que você salvou? E o outro: você lembra daquela criança que você cuidou? Você é uma peça importante nessa comunidade. Essa tribo acredita que cada um de nós tem uma essência dentro de si. E quando nós erramos porque nós nos desconectamos dessa essência. É quando nos esquecemos que somos filhos de Deus. Nós nos desconectamos dessa essência que é boa. Então, quando a gente entende a mensagem contida nesse ensinamento de Jesus, quando a gente observa o exemplo que essa pequena tribo africana nos traz, a gente começa a entender que às vezes sim, é possível sim, que a gente se desconecte do nosso melhor.
perceber isso faz com que a gente entenda mais o nosso pior, porque não tem jeito. Nós vamos errar. Nós temos o nosso lado bom, nós temos o nosso lado ruim, nós somos sombra, nós somos luz, nós somos humanos. E exercitar isso, esse entendimento da possibilidade do erro, faz com que a gente entenda melhor a nós mesmos e entenda melhor o outro, que foi o que aconteceu com esse ensinamento. Quando aqueles homens perceberam que a imperfeição existia dentro deles, quando eles perceberam, ficou mais fácil parar de julgar aquela mulher. Ficou muito mais fácil. A gente passa a, entendendo melhor esse nosso erro, o erro do outro, a gente vai amadurecendo nesse exercício e vai começando a entender a importância de exortar o nosso lado bom, como faz essa tribo africana. Porque eu não sou só meu lado sombra, eu também sou meu lado luz. Eu também tenho virtudes, e assim cada um de nós. Não é assim que a gente faz com o filho que a gente tanto ama? O filho está arrasado, enfrentou um problema profissional, um problema de relacionamento, chateado, vem até nós, arrasado. O que a gente fala para ele? Levanta a cabeça, você é muito mais do que isso. Você pode, você vai ser feliz, aprenda com seu erro e prossiga. Você tem um potencial dentro de si que é enorme. Não é isso que a gente fala para o filho que a gente tanto ama? É isso que a gente tem que falar, não só para o filho que a gente tanto ama, mas para toda uma tribo. Até porque atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é isso? Vamos prosseguir? Que imagem é essa? A mulher com hemorragia. Essa mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Ela sofria de preconceito duplo. Ela era mulher e ela tinha essa doença que fazia com que as pessoas achassem que ela era impura. E eu fico imaginando a solidão dessa mulher, porque ninguém se aproximava de uma pessoa considerada impura. No dia que Jesus estava cercado pela multidão, todo mundo ali, em cima de Jesus, se barrando um no outro, essa mulher fura todos os bloqueios humanos e toca as vestes de Jesus. Nesse momento, ela sente que a hemorragia para. Ela ficou curada. E neste momento, Jesus se vira para Pedro e diz: alguém me tocou. É de uma significação essa passagem. Alguém me tocou. Quando todos esbarravam nele, ele detecta que alguém o tocou. O esbarrar é aquela coisa sem intenção, está todo mundo se apertando, né? Então você fica naquela coisa louca e vai esbarrando. O tocar, não. Quando eu quero tocar em alguém, isso exige em mim um movimento inicial para que isso se dê. É preciso esse meu ato intencional, que no esbarrar não tem. Essa mulher, quando saiu de casa, quando venceu todos os preconceitos que a rodeavam, ela o fez porque ela tinha uma vontade enorme de ser curada. E associada a isso, ela tinha certeza que, se fosse possível, ela seria curada. Porque ela tinha certeza que aquele homem era o Filho de Deus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela não tocou só com as mãos. Ela tocou com a alma. Ela poderia ter ficado na casa dela, aguardando o mestre passar. Mas ela não. Ela saiu de casa, mesmo com hemorragia. Ela andou muito. Ela, sem pedir autorização, como era comum na época, as pessoas irem nos apóstolos para chegarem a Jesus, ela, sem pedir autorização, ela só queria tocar nas vestes de Jesus. Para ela, não era preciso nem que o mestre a visse. Mas o mestre a viu e disse que a fé dela a havia curado.
O nome dessa mulher, Verônica. Se existe alguma no recinto, se sinta muito feliz, porque a sua xará ficou para a posteridade como símbolo da fé e da força. E realmente havia algo diferente na Verônica. Está em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus disse que o reino dos céus, quando chegasse, nós não veríamos. Porque o reino dos céus não é algo que se fale, que ele está ali, que ele está aqui. O reino dos céus é uma construção dentro da gente. No livro A Vontade, de Luzia Matias, ela coloca observações de Leon Denis acerca de alguns assuntos. E num determinado momento, ele fala sobre essa construção do reino. E ela mostra no livro, através de gráficos, que eu achei muito interessante, então eu trouxe para vocês aqui. Tá? Vamos lá. Segundo Leon Denis, cada um de nós tem 2 centros de força ou 2 esferas. A primeira esfera, ela é representada por nossas imperfeições, nossas falhas, nossos erros, nossos vícios, nossos defeitos. Quando nós nos deixamos conduzir por essa esfera, é dor, é sofrimento. Porque estaremos deixando-nos conduzir por aquilo que há de pior em nós. Mas nós não somos só essa esfera. Nós também temos dentro da gente, essa esfera se chama eu, assim ele define. Nós temos dentro da gente essa outra esfera. E essa outra esfera, ela é o que em nós? É a sede da nossa consciência, é a nossa força espiritual, é o templo de Deus em nós. Quando nós deixamos nos levar por essa esfera, nós espíritos, nós brilhamos. Nós nos afirmamos com todo o nosso brilho, com toda a nossa beleza. É o brilho a vossa luz. Quando deixamos nos levar por essa esfera, é o Pai que habita em nós, conforme disse Jesus, que fala mais alto. Essa esfera, ele dá o nome de centelha divina. E todos nós, em determinados momentos da vida da gente, agimos de acordo com essa centelha divina. É quando o templo de Deus em nós vence as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. É quando o amor cala em nós o egoísmo. O que acontece com a centelha divina nessas horas? Acontece isso aqui, ó. A centelha divina, ela começa a ter um movimento de expansão. Isso dá dinamismo não só ao nosso gráfico, isso dá dinamismo à nossa vida. Na prática, vocês vêm no centro espírita, passam pelo atendimento fraterno. Aí dizem assim, participe de um estudo, tome um passe, participe de uma atividade assistencial da casa. Vá distribuir sopa, vá visitar o hospital, orfanato, fazer costura. Nesse momento, o que nós estamos exercitando? Nós estamos exercitando esquecermos-nos um pouco, sairmos do nosso egoísmo, né? Daquela única dor que a gente vê que é a nossa, para começar a ver a dor do outro. Nesse momento, é isso que acontece com a nossa centelha divina. E é isso que aconteceu com a Verônica. Ela estava num processo de construção do reino de Deus dentro dela. Por isso, a centelha divina, assim nela, se comportava. Cresce, como em todos nós, quando estamos voltados para o ensinamento do Cristo. A Verônica, depois que foi curada, ela continuou seguindo o Mestre Jesus. No anonimato, a gente não ficou sabendo. Mas a Amélia Rodrigues, que é aquela autora espiritual, que através do Divaldo Franco nos fala muitas coisas, ela traz situações daquela época que nós não encontramos nos livros oficiais, mas que são contadas, histórias que são contadas na espiritualidade.
Verônica continuou seguindo o Mestre Jesus e, inclusive, estava presente no dia da sua crucificação. Não ali aos pés da cruz, ao lado de Maria, lá, junto do povo, chorando por toda aquela ocorrência. Nem todos, a maioria que foi curada por Jesus, não o seguiu. A maioria. Que passagem é essa aqui? A cura dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Pediu para que os leprosos fossem lá mostrar para o sacerdote o que foi feito. Quantos voltaram para agradecer? Dos 10, um voltou para agradecer. Quando esse único volta para agradecer, Jesus pergunta para ele: onde estão os outros que estavam com você? Por que Jesus fez essa pergunta? Ficou melindrado porque os outros 9 não vieram agradecê-lo? Claro que não. Jesus não tinha isso. Ele precisava passar um ensinamento. Ele podia ter ficado calado, mas era necessário que ele registrasse. Era necessário que os apóstolos ouvissem para que a gente pudesse saber o que aconteceu. Jesus disse para aquele homem que a fé dele o havia curado. E da onde a gente deduz, então? Que os outros 9 não receberam a cura efetiva. Por que aquele homem foi curado? Porque ele tinha um sentimento de gratidão dentro dele? Muito mais que isso. O sentimento de gratidão era uma vertente dentro de um processo que já estava se dando dentro dele. A construção do reino de Deus. Ele, depois da cura, mudou de atitude. Os outros 9 não. Continuaram naquela atitude. A causa geradora da doença não se extinguiu. Eles continuaram com os mesmos homens. Da onde a gente percebe que, então, nos outros 9, a doença voltou depois. A energia de Jesus tornou possível a cura, mas a manutenção dela dependia das pessoas. Naqueles 9 leprosos, e em nós, quando a gente se desvia do ensinamento do Cristo, o que acontece com a centelha divina? Ela tem um movimento inverso de apequenamento, de constrição. E a centelha divina fica diminuída. Isso quer dizer o quê? Que a centelha divina é mais fraca do que as nossas fraquezas? De jeito nenhum. Isso só quer dizer que o nosso livre-arbítrio é respeitado. E se a gente ainda não está pronto, e se a gente ainda não quer essa mudança interior, é assim que será. Mas Leon Denis diz que a gente não se preocupe, porque vai ter uma hora que essa centelha divina vai nos alertar. É hora de mudar. Aí é quando vem pesos na consciência, remorsos, culpas, que são sentimentos que precisam ser aprimorados por nós. Mas que a gente tem que reconhecer que quando surgem, fazem a gente refletir, fazem a gente pensar. Ok? Tranquilo? Vamos lá. E agora? Esse é fácil, né? Esse é fácil. O bom samaritano. Das histórias que a gente mostrou aqui, esta não é real. As outras eram. Essa foi uma historinha do imaginário de Jesus. Quando ele estava falando sobre o amor a Deus, amor ao próximo, alguém perguntou, mas quem é o nosso próximo? E ele, para explicar isso, ele contou a história do bom samaritano. Bom samaritano. Estava andando pela estrada, foi atacado por ladrões, roubaram tudo dele, bateram nele e ele se encontrava assim. Passou por ele um sacerdote, seguiu em frente. Passou por ele um levita, um homem religioso, passou em frente, seguiu em frente. Passou por ele um samaritano. O samaritano era o povo mais odiado pelos judeus. Seguia uma linha, um ritual
que não estava de acordo com os padrões da época, religiosos, eles eram considerados heréticos. Os samaritanos eram um povo desconsiderado. E na história de Jesus, foi um samaritano que parou, acudiu aquele homem, limpou suas feridas, levou-o para uma hospedagem, pagou a conta e ainda disse para o dono da hospedagem: o que você gastar com ele, não se preocupe, eu vou viajar e na volta da viagem eu deixo a conta paga. Ele fez tudo. Nesse ensinamento do Mestre Jesus, a gente vê de cara a questão do preconceito que ele quer trabalhar com a gente. Da onde a gente menos espera, das circunstâncias que a gente menos espera, porque criamos preconceitos, é da onde muitas vezes recebemos ajuda. É da onde vêm as maiores lições. E se fizermos um retrospecto assim, em nossas vidas, a gente vai se lembrar de uma ocasião, de outra, que a gente teve essa lição na nossa vida por causa do preconceito que nós criamos. Nesse ensinamento, Jesus também falou dos cultos exteriores. Não adianta estarmos com uma Bíblia embaixo do braço. Não adianta estarmos de joelhos numa igreja. Não adianta estarmos dando palestras no centro espírita, ouvindo as palestras no centro espírita, se não tivermos associado a isso uma pequena parcela que seja de uma vontade de mudar interiormente, de se reformar interiormente. Se não tiver isso, é só culto exterior. E associado a isso, nós temos uma outra questão, que é a questão do oferecer, que Jesus ensina aqui. É muito comum nos nossos exercícios de caridade oferecer. Oferece agasalho para quem tem frio, sopa para quem tem fome, calçado para quem está descalço. É comum isso. É assim que começa. Mas a gente deve, aos poucos, começar a refletir que esse ato de oferecer tem que estar acompanhado do sentimento de caridade, do sentimento caritativo. Então, na hora que você dá um agasalho, é dar querendo que aquele agasalho dê alívio àquela pessoa. Que aquela sopa dê com um sorriso, desejando que aquele irmão fique melhor. Fazer as coisas com sentimento. E essa preocupação não só deve ser nossa no início dos nossos exercícios, como ao longo dele. Porque, às vezes, o ato repetitivo faz com que a gente haja de forma muito mecânica nesses trabalhos que fazemos assistenciais. Então, de repente, a gente se pega falando, fazendo um automático, sem colocar naquilo o afeto que o bom samaritano colocou. Do contrário, seremos os sacerdotes que passam pelo caminho. Do contrário, seremos os levitas que passam pelo caminho e não marcam, não deixam marcas positivas. Vocês sabem que a parábola do bom samaritano está mais presente em nossa vida do que a gente imagina. Muito mais. Vivemos no nosso dia a dia a parábola do bom samaritano muitas e muitas vezes e a gente nem percebe isso. Vocês querem ver só? Muitos de vocês viram o filme de Gandhi, daquele cineasta britânico. Ganhou Oscar e tudo. E alguns de vocês se lembram de uma passagem nesse filme que é a parábola do bom samaritano. Gandhi merece todo o nosso respeito. O conhecimento que ele tinha pelas leis de Deus é uma coisa fantástica. Naquela época, a Índia ficou dividida em Paquistão muçulmano e Índia hindu. Muçulmanos e hindus. E aquilo gerou uma guerra civil, muita matança, morte. E para retaliar aquilo, para acabar com aquilo, mais matança, mais morte, Gandhi não aguentava mais aquilo. Então, o que o Gandhi fez? Sabedor
que ele era um líder espiritual muito respeitado, tanto pelos muçulmanos quanto pelos hindus, ele resolveu entrar num jejum, greve de fome, para acabar a matança, nem que aquilo levasse à inanição e à morte. E não era a primeira greve de fome dele, ele já tinha feito outros jejuns em nome da não violência. Então mostra o filme, ele na casa dele, no quarto dele, fazendo jejum. Quando entra pela casa de Gandhi adentro, pelo quarto de Gandhi adentro, um homem hindu enlouquecido. E ele gritava. E ao chegar perto de Gandhi, ele grita, joga um pão em cima de Gandhi e fala: eu sei que eu vou para o inferno e não quero levar a culpa da sua morte também. Então, por favor, coma esse pão. Gandhi, muito sereno, olha para aquele homem e pergunta: mas por que você acha que você vai para o inferno? E esse homem hindu, quando conta a sua história, ele treme. Ele diz para Gandhi: eu tinha um filho, homem, mais ou menos deste tamanho, que foi assassinado pelos muçulmanos. Quando eu saí na rua, a primeira coisa que eu fiz, quando vi a primeira criança muçulmana, foi matá-la, arrebentando-lhe a cabeça contra uma parede. Nesse momento, Gandhi fecha os olhos e chora por dentro. Mas ele era um líder espiritual, ele sabia a missão que ele tinha com aquele povo. Então, nesse momento, Gandhi se recupera, coloca esperança no rosto e fala para aquele homem hindu: eu sei uma maneira de você sair desse inferno. Você vai lá fora, onde tem muitas crianças sem pai e sem mãe por causa da guerra civil, e você vai escolher um menino mais ou menos deste tamanho, muçulmano, para criá-lo como se fosse seu filho. Adote-o. Aquele homem ficou parado olhando para Gandhi, uma criança muçulmana para criar. Aquilo era muito novo para ele. Ele para e logo em seguida Gandhi continua: mas não se esqueça, você vai ter que criar esse menino muçulmano como um muçulmano. Para aquela proposta, aquele homem não estava preparado. Era revolucionária demais. Era a lei de amor pura ensinada por Gandhi. Aquele homem deixa o olhar de louco, se ajoelha diante de Gandhi e chora copiosamente. Gandhi coloca suas duas mãos sobre a cabeça daquele homem, como o abençoando e desejando sinceramente que ele conseguisse vencer a sua dificuldade, que nada mais era do que perdoar e se perdoar. Aquele homem saiu da casa de Gandhi com um pouco mais de paz no coração e nas mãos uma proposta de tirá-lo do inferno em que ele mesmo se colocou. A gente não sabe o final da história. Eu desejo que naquela época esse homem tenha conseguido cumprir a sugestão de Gandhi. Todas as vezes que nós seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente vai ver que é difícil no início, mas é o que vai nos dar alívio, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Naquela história de Gandhi, para aquele homem hindu, o samaritano era aquela criança pequena, muçulmana, que deveria ser criada como muçulmana. Aquela criança é que seria o samaritano que ia tirar aquele homem da estrada em que ele se encontrava, machucado, caído. Para finalizar o estudo, eu vou pedir para o colega ali colocar a música para a gente. Só um minutinho, só vou entregar aqui para ele.
para ele passar. Aqui. Quando você apertar aqui, já começa a tocar. Quando apertar aqui. A gente começou o nosso estudo falando nas nossas imperfeições, não foi isso? A gente viu que essas imperfeições nossas não devem ser motivo para a gente desanimar. Porque não foram para os apóstolos, que fizeram parte da equipe direta de Jesus. A gente viu alguns ensinamentos do Mestre Jesus. E aí a gente fica pensando, o que fazer então para buscar esse homem? Para achar esse homem? E quem nos dá a dica é Casimiro Cunha, num poema chamado Na Jornada de Luz. É um poema mediúnico, escrito pelas mãos de Chico Xavier, e a gente encontra no livro Caridade. Casimiro Cunha sugere que para nós acharmos o nosso Cristo, é preciso os pequenos serviços, que ele relaciona 8 que nós vamos ver aqui. Então eu vou falar aqui o poema para vocês, chamando a atenção desses 8 serviços, ok? No caminho da fé viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrena de grandes teres e bens começa devagarinho, em diminutos vinténs. Assim também vida fora, as graças e os dons divinos principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e consolação. Uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor no copo da humanidade são sementeiras de amor. Um livro que nos melhore, que nos ensine a pensar, é luz acesa brilhando no rumo do eterno lar. Uma visita fraterna que nos reconforte, que nos ajuda, faz milagres de esperança e estímulos de saúde. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. E um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio generoso da desculpa de um momento pode evitar muitos anos de conflitos e sofrimentos. De gota d'água o ribeiro, é doce e clara a união. De segundos faz-se o tempo, e de migalhas faz-se o pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória, beleza, em 7 arrumagens santa, na pequena gentileza. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprenda a galgar amando os degraus de cada dia. Que Jesus nos ajude, que a gente possa buscá-lo e achá-lo, seguindo as sugestões de Casimiro Cunha, nos pequenos serviços, e de que forma? Nos degraus de cada dia. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês.